Fala galera, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui. Acharam que iam se ver livres de mim, né? Não vão se livrar de mim, não. Tô aqui, professor Fábio, junto com vocês. Nós, o Sebrae, sempre antenados com vocês, sempre juntos com vocês, mesmo nesse momento de tensão aí que nós estamos passando, né? Toda essa preocupação que nós estamos passando, mesmo não tendo a aula física, vocês não indo para o Sebrae, nós vamos estar acompanhando junto com vocês todo esse momento aí, né? Vamos estar ligados em vocês, não se preocupe, a gente vai estar sempre juntos, ok? Nós vamos iniciar agora nossa aula, uma aula que nós vamos estar passando para vocês alguns conhecimentos, né, do nosso curso referentes à saúde. Fiquem antenados, acompanhem as aulas, façam as atividades. A gente vai estar sempre conversando, sempre antenado com vocês. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos começar nossa aula? Nossa aula é sobre diabetes, isso mesmo. Por que a nossa aula é sobre diabetes? Porque nossa aula vai falar sobre uma doença muito comum, uma doença que ataca muitas pessoas, muitos brasileiros. E, né, com essa preocupação sobre a saúde, né, da população, nós vamos estar atendendo essas pessoas com esses problemas. Nós vamos estar passando para vocês toda a como que funciona, qual que é o mecanismo, da onde que vem essa doença, quais as consequências que essa doença tem no nosso corpo. Eu sempre falo para vocês, é muito importante a gente entender como funciona nosso corpo humano. Sempre entenda como funciona seu corpo, para daí depois a gente entender a doença e depois a gente poder entender como funciona o medicamento que trata essa doença. Isso é muito importante para a gente estar para nós nos tornarmos bons profissionais, né, e atender bem os nossos pacientes, ok? Vamos lá? Vamos começar? Então, o que é diabetes, né? O que é diabetes, né? A gente fala muito diabetes, o que é diabetes? Ah, tem a ver com açúcar, né? Tem a ver com açúcar. É uma doença relacionada ao açúcar no sangue. Isso todo mundo já sabia, a maioria da galera já sabia que a diabetes tem a ver com açúcar no sangue. Mas qual açúcar? Qual açúcar? Será que é aquele açúcar que a gente, né, compra no mercado? Pode ser. Será que sim? Será que não? A gente vai tirar todas as dúvidas aqui na nossa aula. Vamos lá? Então, qual açúcar que a gente está falando? Existem mais de um tipo de açúcar? Sim, existem muitos tipos de açúcares, né? O açúcar que a gente está acostumado a chamar de açúcar é aquele que a gente compra no mercado, que vai lá, compra no pacotinho, leva para casa, adoça o cafezinho, adoça um suco, faz uma sobremesa. Ele é aquele açúcar docinho, né? Aquele açúcar branco que a gente compra para utilizar no nosso dia a dia. O nome desse açúcar é sacarose. Ele é um dos tipos de açúcares que nós vamos estudar nessa aula. Então, a sacarose é o nome daquele açúcar que você compra lá no mercado, aquele branquinho, né? Se você quiser fazer um charme, chega no mercado, por favor, você tem quanto que tá o quilo da sacarose? Só para confundir a cabeça do pessoal. Brincadeira, brincadeira. Não, 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 não. Menos, menos, menos. Mas é o nome correto. O nome daquele açúcar é sacarose. No Brasil, em grande parte do mundo, essa sacarose, esse açúcar que a gente compra no mercado, ele é um açúcar derivado da cana de açúcar, né? Eles moem a cana, retiram aquele caldo da cana de açúcar e no processo industrial é refinado e chega à nossa mesa aquele cristalzinho, aquele refinadinho branquinho para adoçar nosso cafezinho. Tranquilo? Então esse é um dos tipos de açúcares que nós vamos estudar nessa aula. A sacarose. Guardaram o nome então? Sacarose é o nome do açúcar que a gente adoça o nosso cafezinho. Mas existem outros tipos de açúcares, né? Um açúcar que a gente ingere com grande frequência, ou pelo menos deveríamos ingerir, é a frutose. A frutose é um açúcar que está presente nas frutas, ó, frutose, frutas, facinho de decorar, facinho de entender. É o açúcar das frutas, né? É um açúcar que a natureza produz naturalmente ali na natureza das frutas, né? Na formação das frutas. Esse é um açúcar que também é
produzido na natureza, né? Então a frutose, ele é um açúcar das frutas. Tranquilo? Facinho de gravar, né? Muito fácil, muito simples. Outro tipo de açúcar, que muita gente não sabia que é um açúcar, é a famosa lactose. A lactose se fala muito, né? Intolerância à lactose, alergia à lactose. A gente pode até falar sobre ela em outra aula com bastante detalhes, né, numa aula de sistema digestivo, porque tem bastante situações que as pessoas não toleram, né, não digerem essa lactose, ela dá probleminhas intestinais. Mas a lactose é o açúcar que está presente no leite. Lactose, leite, facinho também de gravar. Um outro tipo de açúcar que muita gente não sabe que é um açúcar é o famoso amido. O amido está presente no milho, no trigo, na batata, no arroz, na mandioca. É aquele açúcar que não é doce, é o famoso carboidrato, né? Então quando você come a sua pizza, come a sua macarronada, come aquele pãozinho de manhã, você está comendo um carboidrato, está comendo um derivado do trigo, né? Que fez aquela massa, que fez aquele pão. E esse amido, ele é um carboidrato, ele é um tipo de açúcar, um açúcar bem grandão, né? E esse açúcar não é doce. Então, quando você está comendo algo salgado, você também está ingerindo açúcar. O carboidrato, o amido, ele é um tipo de açúcar. Por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou falando para vocês que existem vários tipos de açúcares? Porque a nossa doença, a diabetes, ela é relacionada ao acúmulo de um tipo de açúcar no nosso sangue. Qual esse açúcar? É a glicose. A glicose, ela é o processo final da digestão desses açúcares. Quando você come lá um hambúrguer, quando você come uma pizza, quando você faz a sua alimentação, seu arroz com feijão, o seu sistema digestivo vai quebrar aquele alimento em pedacinhos bem pequenininhos, em moléculas bem pequenininhas, para que o seu organismo possa usar aquela glicose como energia. Então a glicose sim é a energia do nosso corpo. Então aprendemos até agora que existem vários tipos de açúcares, né? O da nossa cozinha, o que a gente usa no dia a dia, que compra no mercado, se chama sacarose. O das frutas é a frutose, o do leite, lactose, e os carboidratos, os amidos, são açúcares presentes nas massas, né? Massas, pães, macarrão e tudo que é processado, tudo que é fabricado com o trigo, com o amido, amido de milho, maisena, né? Tudo isso é rico em amido, né? Todos são tipos de açúcares. E no processo digestivo, nosso sistema digestivo vai transformar tudo isso em glicose, ok? Até aí tudo bem? O que é a glicose? O que é a glicose? A glicose nada mais é do que o nosso combustível. Assim como o carro precisa de gasolina para funcionar, você chegar no posto de gasolina, enche o tanque de gasolina, essa gasolina vai até o motor e o motor queima essa gasolina para processar, para poder movimentar aquele carro. É a energia que o carro precisa para estar se movimentando. Então, assim como a gasolina é o combustível para o carro, para ele se movimentar, a glicose é o nosso combustível. As nossas células, nossos músculos, nosso cérebro precisa da glicose para se movimentar, para trabalhar, para viver. Desde que você estava lá na barriga da sua mãe, desde que você foi gerado, você utiliza essa glicose como combustível para você viver, para você produzir, para você ser o ser vivo que você é, ok? Tá tranquilo até aí? Todo mundo me acompanhando? Vamos lá? Então a glicose é o nosso combustível, é assim que nós nos movimentamos, é a nossa energia para viver, ok? Só que, vamos pensar, essa glicose, então, é boa ou é ruim? Tem algumas perguntinhas que eu tenho que fazer para vocês aí. Então eu vou fazer a primeira pergunta. Então os alimentos que ingerimos estão cheios de vários tipos de açúcares? Sim, a resposta é sim. Quando você come seu hambúrguer, quando você come a sua pizza, seu arroz
com feijão, você está ingerindo vários tipos de açúcares, né? Uma mistura de vários tipos de açúcares. E no seu processo digestivo, o que acontece? Segunda pergunta, e o nosso sistema digestivo transforma esses vários tipos de açúcares em glicose para as nossas células, as células do nosso corpo usarem como energia? Sim, resposta correta. O seu sistema digestivo processa esses vários tipos de açúcares e transforma em glicose. É o seu sistema digestivo que transforma o seu alimento em glicose para as suas células do seu corpo utilizar essa glicose como energia para se movimentar. Ok? Resposta certa. Sim. E a terceira pergunta. Então, a glicose é boa para o nosso organismo? Sim, muito boa. Excelente. Ela é como a gasolina para o carro. Nós precisamos da glicose para movimentarmos, para pensarmos, para o nosso corpo funcionar. Então, para as três perguntas, a resposta é sim. Ok? Entenderam? Vamos lá? Vamos para frente? Então, vamos fazer uma revisãozinha. Quando você se alimenta, os açúcares na comida passam pelo sistema digestivo, transformam ele em glicose. E essa glicose fica no seu sangue. O seu sistema digestivo joga a glicose direto no teu sangue. E essa glicose vai circular pelo teu corpo inteiro, ok? Ela está circulando lá no teu sangue, está lá passeando, levando glicose para todo o teu organismo. Só que tem um detalhe muito importante, que vai ajudar vocês a entenderem muito bem o que é a doença diabetes. Vamos lá? Vamos comigo? Vamos ali na leitura ali do nosso quadrinho? Assim como a gasolina no tanque do carro precisa de uma bomba, precisa de algo que puxe a gasolina para o motor, a nossa glicose ela também precisa de algo que coloque a glicose que estava no sangue, coloque dentro da célula. Então imagina assim, você comeu, seu sistema digestivo produziu glicose, está circulando no sangue, mas essa glicose precisa entrar nas células, entrar no seu músculo, entrar nos seus neurônios. Você precisa de algo que faça com que a glicose entre nas células, senão ela vai continuar ali circulando no sangue. Da mesma forma, se você não tiver uma bomba de combustível que tira a gasolina do tanque de combustível e jogue para o motor, o carro não funciona, entendeu? Então tem que ter algo que puxe essa glicose do seu sangue e coloque dentro da célula. Quem puxa a glicose do sangue para dentro das células é um hormônio chamado insulina, um hormônio fabricado, produzido no pâncreas. O pâncreas também faz parte do nosso sistema digestivo e ele é quem produz a insulina. A insulina, então, ela é o que puxa a glicose que está circulando no nosso sangue, ela puxa a glicose e coloca dentro das células. Ela é muito importante para esse processo, né? Então vamos entender como que funciona tudo isso. Olha aqui que legal, ó. A insulina, então, ela funciona como uma chave. Olha ali o triângulo, é aquela nossa, o símbolo que a gente utilizou para a nossa insulina. Ela vai entrar num receptor dentro da sua célula. Essa insulina é como se fosse uma chave e o receptor é como se fosse a fechadura. Quando a insulina entra lá na fechadura e gira a fechadura, abre-se uma porta. Uma chave, uma fechadura, girou, abriu uma porta. Quando a insulina se liga nesse receptor, abre a porta para a glicose entrar nas células. Olha que interessante. Então, a glicose está circulando no sangue, circulando. Você já se alimentou, seu sistema digestivo já processou esse alimento, então ela está circulando no sangue. Quando a insulina se conecta na célula, se conecta na fechadura, abre a porta para a glicose entrar. Então, para nós termos energia dentro da nossa célula, nós precisamos da insulina para abrir a porta. Ela tem que se entrar numa fechadura, girar e fazer a abertura dessa porta para poder a gente aproveitar essa glicose que nós adquirimos através da nossa alimentação. Tranquilo até aí? Então, a insulina é muito importante para esse processo. Por que a gente está falando tanto da insulina? Porque ela é que faz
com que a gente tire a glicose do sangue e coloque dentro das nossas células. Tranquilo até aí? Então a insulina é a chave, nós temos uma fechadura ali nas nossas células, ela que abre a porta para a glicose entrar. Tranquilo? Bora então. Tudo tá certinho, certo? Está tudo certo, funcionando bem. A gente pega a glicose que o nosso sistema digestivo processou, coloca dentro das células, a célula tem combustível e funciona normalmente. Mas e se algo der errado, né? Então a gente tem que pensar também, e agora? E se der algum problema? E se essa chave não funcionar? E se a glicose não entrar nas células? O que acontece? A gente vai ter um defeito nesse processo, né? Olha ali na nossa figurinha, a glicose que está no nosso sangue não está conseguindo entrar dentro das nossas células. Não está conseguindo entrar nas nossas células. Então aconteceu alguma coisa nesse processo que a glicose não está entrando na nossa célula. Se ela não entra nas nossas células, você continua se alimentando e ela não é gasta, ela não é queimada. Aonde que ela vai acumular? Ela vai começar a acumular no seu sangue. A glicose que você se alimentou, que era para estar sendo queimada nas suas células, nos seus músculos, nos seus neurônios, não vão estar sendo queimadas, não vão estar sendo utilizadas. Então o que acontece? Começa a acumular glicose no sangue, começa a aumentar a glicose no sangue. Então esse que é o grande problema, essa que é a nossa doença, essa que é a nossa doença chamada diabetes. Então a diabetes, agora você vai falar bonitinho, não é açúcar no sangue, você vai falar, é o excesso, tá aumentado, tem muita glicose no sangue, certo? Vamos falar certinho agora? Então, a diabetes é o excesso de glicose no sangue, é o acúmulo dessa glicose. Por algum motivo, essa glicose não está entrando no nosso corpo, na nossa célula, continua ali no sangue. E existem 3 tipos básicos ali de diabetes, né? A gente vai explicar um pouquinho de cada uma para a gente tentar entender como é que funciona essa doença, né? Tem a tipo 1, tem a diabetes tipo 2 e tem a diabetes gestacional. Vamos explicar uma por uma para vocês ficarem antenados e depois a gente entender como é que funciona. Então, a diabetes tipo 1, vamos prestar atenção aqui no quadrinho, é quando o pâncreas não produz a insulina, ou seja, o órgão que produz a insulina deu algum problema. Geralmente é um processo autoimune. O que quer dizer um processo autoimune? Você tem a sua imunidade, que é para te defender contra os vírus, contra as bactérias, contra as coisas externas, certo? Mas por algum motivo, a sua imunidade começa a atacar as próprias células do seu corpo, começa a atacar, nesse caso, as células que produzem a insulina. Então, você começa a diminuir a produção dessa insulina lá dentro do seu corpo. Falta insulina. Se falta a chave que abre a porta para a glicose entrar no seu corpo, vai ter um acúmulo de glicose, a glicose não vai entrar na célula. Então, a diabetes tipo 1 é quando falta insulina, quando o seu corpo não produz insulina. É uma diabetes que ocorre geralmente na primeira infância, geralmente 5 anos, já começa o diagnóstico, você já faz um exame de sangue e já consegue detectar esse tipo de diabetes, né? É uma diabetes que ataca poucas pessoas, na nossa população, em torno de 5 a 10% dos pacientes com diabetes, mas é uma diabetes que a gente tem que saber como é que funciona, né? Depois a gente vai ver os tratamentos, você vai entender o porquê, né, do tratamento desse tipo de diabetes. E a diabetes tipo 2 é a mais comum, é a que atinge aí 90% da população, né? É uma diabetes que tem combinação de vários fatores. Às vezes também tem a diminuição da produção da insulina, mas na grande maioria das vezes tem a insulina, mas não funciona a insulina. Imagina uma chave, uma fechadura e essa fechadura está emperrada. Você coloca a chave, ele tenta abrir aquela porta e aquela porta não abre porque a fechadura está emperrada, não está dando certo ali a conexão da chave com a fechadura. Isso é a diabetes tipo 2,
né? É a mais comum. Geralmente a gente toma um comprimido via oral para tratamento dessa diabetes. Em alguns casos a gente precisa também fazer uso de injetável nesses tipos de diabetes, né? É uma diabetes mais comum, ela é 90% da população, geralmente atinge adultos, né? Acima dos 20, 30, 40 anos, começa a surgir esse tipo de diabetes, ok? Tranquilo até aí? Entenderam a diferença de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2? Tranquilo? E existe um terceiro tipo de diabetes, que é a diabetes gestacional. Como o próprio nome diz, ocorre na gestação. A mãezinha lá está com o bebê e por algum motivo também ocorre esse defeito ali na fechadura. Produz insulina, mas a insulina não funciona, não está abrindo as portas para a glicose entrar nas células. Geralmente é algo passageiro, mas merece uma atenção redobrada, porque a mãezinha tá lá, tá grávida, tem o bebezinho, então precisa de uma atenção bastante redobrada com acompanhamento médico. Tranquilo? Então, diabetes tipo 1 é quando o nosso corpo ataca as células que produzem insulina. Falta insulina no nosso corpo. A diabetes tipo 2 tem a insulina, mas acontece algum problema ali na célula que essa chave não está conseguindo abrir a porta para glicose entrar. Tranquilo? Fechou? Bora para frente então. Quais as consequências dessa doença? O que essa doença traz de ruim para nós, né? Qual que é a nossa preocupação com os pacientes que têm essa doença? Se a pessoa não trata, não se cuida, o que acontece? As consequências são diversas, né? Assustadoras. Então, são várias situações. Por exemplo, formigamento nas pernas. A glicose em excesso no nosso sangue, ela deveria estar nas nossas células, deveriam entrar nas nossas células. Como não está entrando, ela vai se acumular no nosso sangue, vai aumentar a quantidade dela no nosso sangue e pode trazer malefícios para todo o corpo. Formigamento nas pernas pode atacar o sistema de nervos, né, das nossas pernas, a sensibilidade, o tato dos pés, das mãos podem ficar prejudicados. Pode prejudicar também os olhos, dar lesões na nossa retina, né? A pessoa pode desenvolver cegueira, até cegueira, se ela não tratar desse tipo de diabetes. Impotência sexual também é bastante comum em pacientes que não tratam, que não cuidam, que não conseguem processar esse excesso de glicose. O que mais? Quem tem diabetes não controlada também tem um maior risco de infarto, um maior risco de AVC. Por quê? Porque acontece o endurecimento das artérias. As artérias deixam de ficar elásticas. Então a artéria é aquele vaso sanguíneo que sai do coração, é onde está a maior pressão, né, do nosso sangue ali dentro da artéria. Se o coração bombeia e essa artéria não tem uma elasticidade, pode estourar. Se estourar no nosso coração, pode ser um infarto. Se estourar no nosso cérebro, pode ser um AVC. Então, há um risco, sim, muito grande em relação à diabetes. Tem que cuidar, galera. Tem que ficar antenado. Quem tem parente aí que tem diabetes, sempre pega no pé para perguntar se está controlada. Tem que estar em cima do pessoal. Tem que fazer um acompanhamento. Que mais? Maior risco de infecções, mau funcionamento dos rins. Os rins ajudam a filtrar o sangue, né? Ele não está preparado para filtrar uma quantidade excessiva ali de glicose, né? Se tem um excesso de glicose, pode dar sim pode ser um prejuízo para as células do rim. Que mais? Né? Enfraquecimento muscular. Se você não está conseguindo colocar a glicose dentro das células, então está faltando energia. A mesma coisa da gasolina, não está conseguindo chegar no motor. O carro vai ficar fraco, não vai conseguir andar ou vai andar com muito esforço ali. Então dá um enfraquecimento sim da parte muscular. Uma série de consequências, tem outras também, mas essas são as principais. Por isso a nossa grande preocupação com a doença diabetes. Você tem que ter acompanhamento. Como funciona o tratamento? Né? Você já verificou, a pessoa tem diabetes, então a diabetes, o que ela é? A diabetes também é o excesso de açúcar. O açúcar fica alto no sangue, fica muita glicose no sangue.
O tratamento consiste em abaixar essa glicose no sangue. Se a doença é o excesso da glicose no sangue, o medicamento vai abaixar essa glicose no sangue. Como que esse medicamento abaixa a glicose no sangue? Ou colocando a glicose no lugar certo, que é dentro das células, ou eliminando do nosso corpo, né? São vários mecanismos, vários tipos de medicamentos. Eu coloquei alguns aqui só para, né, vocês terem já um contato com o nome dos medicamentos. Esses medicamentos são os mais comuns. Coloquei ali o Azucon, a metformina, que é o mais comum para o tratamento de diabetes, é até disponibilizado pelo programa da Farmácia Popular, né? Galvus, uma marca muito boa, uma marca que traz aí uma substância mais moderna. A glibenclamida também é bastante utilizada, também é disponibilizada pelo programa da Farmácia Popular. Janúvia, Victoza. Victoza é aquela injeção, né? Famosa injeção para diabetes. É uma injeção que consegue melhorar todo esse processo aí de disponibilidade da glicose no nosso organismo. Forxiga é um que age diferente, ele consegue eliminar esse excesso de glicose através do sistema urinário. E a própria insulina, se a pessoa tem diabetes tipo 1, ou seja, ela não produz a insulina, você tem que pegar a insulina de fora como medicamento e aplicar no seu organismo. Geralmente é uma ampolinha que você pega a seringa, puxa e aplica na gordurinha, aqui na barriga, em regiões que temos gordurinha no nosso corpo. Aplica aquela insulina e ela vai fazer o papel, né, da insulina que a gente não está mais produzindo. Então são vários tipos de tratamento. A gente pode estudar num outro momento cada um deles, mostrar como funciona, mas por curiosidade para vocês já se acostumando aí com as aulas, com os nomes dos medicamentos, ok? Como que a gente sabe que tem diabetes, né? Existem várias histórias, tem até uma dos avós lá que falava assim, dá uma mijada ali no formigueiro, se as formigas ficar ali perto do xixi, é porque seu xixi tá doce e daí você tem diabetes. São vários tipos de sintomas, vários tipos de lendas, né, em torno do diagnóstico da diabetes. Mas o que é padrão e a única maneira oficial de você saber se tem diabetes ou não é fazendo exame de sangue, ou aqui na veia, ou aqui puxando o sanguinho aqui na ponta do seu dedo, que é a glicemia capilar, né? Então o nome do exame é glicemia de jejum. O ideal é sempre fazer esse exame em jejum, né? No mínimo de 8 horas. Você fica lá 8 horas sem comer nenhum tipo de alimento, e daí você vai lá e faz o exame, né? Faz o exame tanto tirando o sangue da veia quanto do dedinho. Se esse exame der alterado, daí sim vale a pena a gente estudar a possibilidade de entrar num tratamento ou não. Vamos lá nos valores? Os valores normais, quando você está em jejum, tá? Que fique bem claro. Se você come, essa glicose vai aumentar. Mas se você está em jejum, essa glicose tem que estar entre 70 e 99. Esse é o ideal. Essa é uma pessoa totalmente saudável. Entre 70 e 99 para uma glicose, uma glicemia em jejum, ok? Só que se você tiver acima de 99, ali no nosso segundo quadro aqui, ó, entre 100 e 125, não tá normal. Não tá normal. Mas não quer dizer que você tá com diabetes. Quer dizer que você tá ali, ó, sabe, na corda bamba. Opa, será que eu tô com diabetes? Não, não tô. Será que eu tô? Então você tem que ter um cuidado redobrado. É aí que a gente entra na fase de prevenção, que a gente vai estudar aqui no nosso próximo slide, ok? Então tem que se cuidar. Faça um exame periodicamente para estar sabendo como que tá teu organismo, porque é uma doença praticamente invisível, você não sente ela nos primeiros anos, né, da doença, só aparece os malefícios dela ao longo do tempo, então a gente tem que ficar antenado. Se tiver entre 100 e 125, então tá naquele limite ali, né? Vale a pena a gente dar uma mudada nos nossos hábitos, né? Agora, se tiver já acima de 140, daí o negócio já praticamente está diagnosticado com a doença diabetes, já praticamente já vai para medicamento, né? Mas em todos os casos tem que ter um acompanhamento médico. Por quê? Porque existem outros tipos de exames que podem ser feitos. Pode ser feito o exame de hemoglobina glicada
e o exame de tolerância à glicose, né? Então, são vários tipos de exames que podem ser pedidos juntos, mas o padrão é esse aqui, glicemia em jejum. Guardem isso, tá? Tem que estar em jejum, ok? E para a gente não chegar a ter a doença, nós vamos falar um pouquinho sobre a prevenção. Professor, eu não quero ter diabetes, eu quero me prevenir. Minha mãe tem diabetes, minha avó tem diabetes, eu não quero ter diabetes. Como que eu previno a diabetes? Você previne a diabetes com basicamente 3 pontos. Primeiro, dieta com redução de calorias, comer menos calorias, comer menos gorduras saturadas. Gorduras saturadas são aquelas gorduras ruins, né? Tem as gorduras boas, que são as gorduras das castanhas, as gorduras do peixe, as gorduras do ômega 3, então são do azeite de oliva, então são gorduras boas, né? As saturadas são gorduras ruins, então diminuir o aporte, diminuir a ingestão de gorduras saturadas também, né? E claro, os carboidratos. Agora a gente entende o porquê diminuir os carboidratos, porque os carboidratos são açúcares, né? E esses açúcares vão virar lá no nosso sangue glicose. E a diabetes é caracterizada por excesso, aumento de glicose no sangue. Então tem que reduzir o carboidrato. Não dá para ficar sem carboidrato, mas reduzir a quantidade, né? O mínimo ali para você ter uma energia, comer mais verduras, né? Mais frutas, mais produtos naturais do que os produtos industrializados também ajuda bastante no processo de prevenção da diabetes, beleza? Outra coisa muito importante, reduzir o peso. Olha também o tamanho aqui da camadinha de gordura, né? Um estudo aponta que quanto mais essa camada de gordura quanto maior for essa camada de gordura, menos eficiente é a sua insulina, menos ela funciona. A chave que abre a porta para a glicose entrar na célula funciona menos. Então a intenção nossa com isso, na prevenção da glicose, é justamente diminuir essa camada de gordura, perder peso literalmente, né? Então vamos para o terceiro ali, que é malhar, né? Correr, fazer caminhada, exercícios físicos. Quanto mais você se movimenta, quanto mais você pratica exercícios físicos, mais o seu corpo vai estar utilizando essa glicose, vai estar processando essa glicose e vai estar com um corpo mais saudável. Beleza, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? A nossa primeira aula aí online para vocês. Vamos estar mandando mais aulas para vocês. Vou mandar para vocês depois um material ali no Google Sala de Aula para a gente estar discutindo, né, umas perguntinhas para vocês responderem em relação a essa aula. Tem um prazo, esse é um mecanismo que a gente está utilizando, é uma semana para responder essas perguntas, beleza? Uma semana, hein, galera? Não adianta chegar, professor, não deu tempo de responder, não, é uma semana. Depois de uma semana você não acha mais lá a atividade para você responder. Então, assim que você assistir essa aula, assim que você ler esse material, eu vou estar disponibilizando esse material também para corre lá, responda as perguntas e mandam para mim que a gente vai fazer a correção, ok? Então, é o seguinte, não parou por aqui, tá? Essa é a nossa primeira aula, toda semana a gente vai estar mandando uma aulinha nova para vocês, a fim de a gente estar sempre mantendo essa conexão. O Sebrae está muito preocupado com vocês, a gente quer sempre manter essa conexão, de a gente não perder essa nossa ligação aí, mesmo nesse momento que a gente está passando de isolamento, a maioria da população isolada, nós estamos pensando em vocês e queremos sempre investir no conhecimento. Nunca deixe a mente parada, nunca deixe de investir no seu conhecimento. Pode contar com a gente, a galera do Sebrae está unida aí para a gente vencer essa fase aí. Beleza, galera? Até a próxima aula, semana que vem. Não se esqueçam de responder as perguntas das atividades lá no Google Sala de Aula. Beleza? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!